Bom, então vamos lá. Agora a gente vai falar da suplementação de lipídios. Então, os ácidos graxos e a sua utilização, a sua quebra, depende de hormônios, como a adrenalina. Ele age em receptores específicos de membrana. Os receptores alfa inibem a lipólise e receptores beta estimulam a lipólise. Então, vejam só, os receptores beta são receptores da membrana celular que fazem quebra de gordura. Então, são receptores que a gente quer ter mais, né? Agora, e por incrível que pareça, a gente tem mais receptores beta, teoricamente, em células abdominais. Mas tem pessoas que não têm, que tem mais receptores alfa, por uma questão hereditária, né, genética também. E aí elas acabam perdendo mais peso em outras regiões do que no abdômen, tá? Pode ser também por esses receptores celulares na membrana da célula que a gente não quer. Na tentativa de estimular a lipólise, então, na tentativa de já emagrecer, né, vamos emagrecer, vamos perder gordura. Então, na tentativa de estimular quebra de gordura, diversos suplementos foram, na verdade, utilizados com o objetivo de ativar receptores beta. Quanto mais ativar receptores beta das células, que teoricamente se pensava, mais vai haver lipólise, que eu vou ativar o receptor que ativa a lipólise. Então, um deles foi o ácido linoleico conjugado, que a gente chama de CLA. Não sei se vocês já viram ele ou ainda veem por aí. Ele é o ácido graxo linoleico, é um ácido graxo essencial, a gente precisa consumir. Ele tem duplas ligações, por isso ele é um ácido graxo insaturado, seria uma gordura boa, né, teoricamente boa. Ele é derivado do linoleico, o CLA é o derivado do linoleico, também insaturado. Os isômeros contêm duplas ligações trans e no humano a gente faz síntese do CLA, porém não se sabe quanto. Quais as suas funções? Antimutagênico, anticancerígeno, antioxidante, antidiabetes, modula a inflamação e estudos mostram efeito positivo no colesterol. Mas ele é muito usado só por essa palavra, antiadipogênico, antiformador de células adiposas. Mas assim, não é só isso que modula as células adiposas, né? É o consumo alimentar, é a quantidade de calorias que a gente consome comparado com o que a gente gasta, onde eu tenho mais receptores beta e onde eu tenho mais receptores alfa. Então não é só isso, mas como existe antiadipogênico, pronto, ele foi usado para emagrecimento. Os efeitos antidiabetogênicos. Os efeitos dessa suplementação com CLA na sensibilidade da insulina são muito contraditórios. Existiu os estudos positivos? Existiu, mas existiu muitos estudos com efeito negativo e também existiu muitos estudos, gente, sem rigor metodológico, que é o que mais tem. Estudos relatam prevenção no diabetes mellitus e síndrome metabólica. Outros estudos relatam uma hiperinsulinemia com o consumo dele. Resumindo, na contradição, tem muito o que se fazer antes de pensar no CLA. Não adianta a gente ir lá
tomar o suplemento e não fazer o dever de casa, né? Que é bem mais importante. Com relação aos efeitos na inflamação, reduz concentração de imunoglobulina E, então reduz manifestações alérgicas, melhora a função das células T, aumentando os linfócitos, controla a função dos macrófagos, mas os estudos também são contraditórios na inflamação. Com relação ao perfil lipídico, que foi um dos quesitos ditos como ter função, reduz triglicerídeos, reduz colesterol total e o LDL. Em humanos, há poucos estudos que evidenciam os efeitos do CLA no perfil lipídico e a diminuição do risco de aterosclerose ou outras doenças cardiovasculares. Portanto, há muito o que se fazer antes de usar CLA para o perfil lipídico. Vai fazer atividade física, vai consumir fibra, vai consumir gordura boa de forma in natura, vai consumir verdura, legume, fruta, né? Fibra. Vamos consumir leguminosas, carnes magras, né? Tem muito o que se fazer antes disso. Efeitos na adiposidade. O único trabalho que não demonstrou efeito positivo na composição corporal foi aqueles cujos pacientes não praticavam atividade física. Vejam só. O único trabalho que não demonstrou efeito positivo na adiposidade foi aquele trabalho que a população não fazia atividade física. Então, quer dizer, será que era o CLA ou era a atividade física que atuava na adiposidade? Alguns estudos associam os efeitos do CLA com redução do apetite, alteração do paladar e aumento da termogênese. Porém, os estudos são controversos e necessitam de mais resultados que afirmem esses efeitos. Fora isso, tem os efeitos colaterais: desconforto gastrointestinal, aumento na resistência à insulina, aumento dos níveis de glicose, e o excesso do CLA pode provocar esteatose hepática. Desde 2007, a sua comercialização foi proibida no Brasil. A Anvisa alegou que o produto não apresenta comprovação de segurança de uso e eficácia. Porém, a gente ainda encontra. Após essa proibição, as empresas começaram a comercializar o óleo de cártamo, certo? E delegar a ele o quesito antiobesidade. Ele não possui CLA na composição, mas a matéria-prima usada para a produção sintética, mas é uma matéria-prima usada para a produção do CLA. Então, na falta do CLA, veio o óleo de cártamo. Esses vocês lembram ou não? É por causa disso, dessa função anti-obesidade, né? Mas vocês sabem, a gente vai lá, a gente compra o CLA, compra tudo que a gente quiser. Mas se a gente não adequar nossa alimentação, não tem chá verde, não tem CLA, não tem nada que resolva, né, gente? Portanto, muito cuidado na utilização de produtos que contêm óleo de cártamo na sua composição. Ele não deveria estar sendo usado, tá? Onde que eu tô? Além disso, tem as fontes do CLA, que são as carnes, leite, nata, ricota, produtos de origem animal e manteiga. Aí temos o ácido graxo ômega 3. Gente, o ômega 3 é um anti-inflamatório. Vocês viram que no câncer ele está lá, na insuficiência respiratória ele está lá, ele está na própria obesidade, né? Ele tem uma potente função anti-inflamatória, mas não quer dizer que ele vai emagrecer, né? Ele vai melhorar a inflamação, mas se você também não emagrecer, a sua inflamação vai ser difícil, né? Porque se tem um acúmulo de gordura, se tem um ateroma na artéria, tipo, não é o ômega 3 que vai lá e vai tirar, ele vai ajudar a desinflamar e você ajuda com a alimentação para não formar outros ateromas, né? Então, o ácido graxo é o ácido linolênico,
É um ácido graxo poliinsaturado, ou seja, tem mais de uma dupla ligação, tem várias duplas ligações. É um ácido graxo que a gente tem que consumir porque também a gente não produz. Não são sintetizados por nós, porque a gente não tem a enzima desaturase. E no ser humano, a dieta deve ser rica em ômega 3, mas principalmente o ômega 6, mas a gente tem que cuidar principalmente da relação ômega 6, ômega 3. Hoje as DRIs colocam uma relação 12:1, ômega 6 para 3. Existe uma razão 8:1 e nas doenças abaixo de 5:1. A gente vê cânceres, né, de intestino, que a proporção chega a 2,5:1. Quanto mais existe uma inflamação, menor é essa razão. A obesidade, o próprio câncer, doenças pulmonares, doença intestinária, inflamatória intestinal, são doenças que a gente tem que diminuir essa razão, tá? Trazer ela para 5:1. Os animais convertem o ácido linolênico em EPA e DHA, que somos nós, né? Então a gente precisa desse ácido graxo que a gente não consome, a gente não produz, e a gente consegue obter dele o EPA e o DHA, que são anti-inflamatórios. O ácido linoleico ômega 6, ele é convertido em ácido araquidônico, que tem uma função inflamatória. Por isso que a gente fala, vocês ouvem falar, o ômega 6 é inflamatório e o ômega 3 é anti-inflamatório. Mesmo assim, ele é essencial, tá? A gente precisa do ômega 6. A conversão de ômega 3 em EPA e DHA é muito maior em mulheres, gente. Por que vocês acham? Deus é mais. Vocês têm que pensar nisso. Por que a conversão de ômega 3 é maior em mulheres? Em EPA e DHA, mais em DHA. Porque o DHA, ele é extremamente importante para a função cerebral e desenvolvimento do tubo neural do feto. Então, nós mulheres convertemos mais ômega 3 em DHA do que os homens, certo? Inclusive, quando a gestante precisa ser o médico começa a suplementar ômega 3, vocês vão ver, ele não pede, ele dá algumas opções próprias, não é o mesmo que a gente encontra nas farmácias. Porque o que a gente mais encontra é o que tem EPA mais que DHA, e na gestante a gente quer DHA mais que EPA. Então tem os nomes, EPA-gesta, né, gesta não sei o quê, porque se vocês olharem, a concentração de DHA é maior que do EPA, por esta finalidade, ele atua no desenvolvimento do tubo neural do feto, tá? E QI, né? Tanto que um dos nutrientes que mais sofre influência da nossa alimentação no nosso leite é o lipídio. E o nosso leite, ele vai ter mais, por exemplo, não é que eu vou comer mais carne e vai ter mais proteína no meu leite, mas o lipídio, se eu tiver uma dieta gordurosa, meu leite vai ser mais gorduroso. Se eu tiver uma dieta rica em ômega 3, meu leite materno vai ter mais ômega 3. Então, e o ômega 3 está relacionado ao QI também do bebê, da criança, né, depois de crescida. Então, é importantíssimo o ômega 3 estar presente na dieta da gestante por conta desse DHA. Outra coisa, também não é de praxe os obstetras prescrever DHA, ômega 3, desde o primeiro trimestre.
a gente vê uma recomendação no terceiro trimestre. Mas hoje as recomendações é que seja feita a partir do primeiro já. Não precisa esperar o terceiro trimestre, mas a gente também não vê isso acontecer, tá? Não é comum a suplementação já começar no início junto com o ácido fólico. Menor quantidade de ômega 3 é utilizada para beta-oxidação em mulheres do que em homens. A gente usa mais, faz mais beta-oxidação nos homens do que nas mulheres também, tá bom? Mas vamos pensar pelo lado bom, a gente ajuda muito mais o desenvolvimento fetal, né? Então, já é de muita valia a gente ter mais DHA, né? E os homens quebrarem mais, usarem mais para gasto de energia. Funções: participa do metabolismo de carboidrato e lipídios, pode aumentar a oxidação de lipídios e diminui a oxidação de carboidratos. Agora, vejam só, isso eu vejo bastante na literatura também. Tá com colesterol aumentado, ômega 3. Tá com triglicerídeos, ômega 3, tá? E aí na literatura traz o seguinte, que o óleo de peixe, né, que é o ômega 3, mais atividade física, conseguiu aumentar o colesterol bom. O ômega 3, mais atividade física, diminuiu os lipídios no sangue depois do consumo. E o óleo de peixe, mais atividade física, também reduziu triglicerídeos depois de um mês de tratamento. E daí? É o ômega 3 ou é a atividade física? Se vocês forem amanhã buscar algum artigo, observem. Os estudos com ômega 3 geralmente estão associados à atividade física. Isso é certo. Atividade física melhora o bom colesterol e diminui o ruim colesterol. O que a gente vê mais evidência é o ômega 3 no triglicerídeo. Agora, no colesterol e no aumento do colesterol bom, não basta só o ômega 3, precisa de estar associado à prática esportiva. Fora isso, ele participa da formação de membranas celulares, na deformabilidade de eritrócitos. Durante o exercício físico, existe uma redução da deformabilidade dos eritrócitos. Isso impede o fluxo sanguíneo e reduz o fornecimento do oxigênio. E ele evita que isso aconteça. Então, ele melhora o fluxo sanguíneo nos eritrócitos durante a atividade física. Fora isso, facilita o transporte dessas células ao longo da microcirculação. A hipótese, então, é que o óleo de peixe aumenta a oxigenação dos tecidos, como eu já disse. Diminui e previne lesões musculares. Estudos mostram que a suplementação não tem efeito do ômega 3 na dor muscular de início tardio. O que a gente viu foi com o BCA. Vocês lembram do BCA? Ele mostrou efeito na dor muscular de início tardio. O ômega 3, porque se fala assim, ele é um anti-inflamatório, ele ajuda na dor depois do exercício. Não. Previne processos inflamatórios. O ômega 3 aumenta o EPA, que é um anti-inflamatório. Reduz a ação pró-inflamatória, porque reduz ácido araquidônico. E a imunomodulação exercida depende da razão ômega 3, ômega 6. Ou o contrário, tá, gente? A razão ômega 6, ômega 3. Que quanto mais próxima, melhor é o potencial anti-inflamatório. Porém, existe uma recomendação de que tem que haver uma maior quantidade de ômega 6 para ômega 3. É igual a isoleucina, valina e leucina. Vamos dar só leucina então. Não, mas é a proporção que é importante. Não se esqueçam disso. A proporção é importante. Estudos mostram que a suplementação de ômega 3 não tem efeito na inflamação decorrente do exercício. De novo. E na doença cardiovascular? Está relacionada ao estreitamento do lúmen arterial por deposição de gordura nas artérias. Essas placas de gordura são deslocadas formando trombos e esses coágulos são formados na presença de eicosanoides. Foi aquilo agora há pouco eu disse para vocês. Quando existe
um trombo de gordura acoplado na parede da artéria, existe a formação de eicosanoides, prostaglandinas, leucotrienos e tromboxanos. O que é isso? Série inflamatória. Então, quando tem trombos, existe uma inflamação. Por isso, o ômega 3 é indicado no processo anti-inflamatório, no paciente com doença cardiovascular. Não para só diminuir colesterol, mas por esse processo. Mas se ele mantém uma alimentação com gordura saturada e gordura trans, gente, não vai adiantar. É um desserviço, né? O ômega 3 vai tentar desinflamar algo que não vai desinflamar, né? Então, a doença cardiovascular é uma doença inflamatória. Por isso que o PCR do paciente com doença cardiovascular vem alterado. Vocês já repararam nisso? Ou não? Começa a ver. Um cardiologista, quando alguém da família for, que ele pede um catatal de exames, ele também pede PCR. E aí vem alterado, fala, nossa, ele tem uma inflamação. Aí as pessoas, elas confundem inflamação com infecção. Ai, mas o que será que é? Onde será que está inflexionado, inflamado? Não tenho dor. O processo inflamatório das artérias repercute na PCR do paciente, tá? A obesidade. Por isso o paciente obeso tem PCR aumentado. E daí o médico vira e ainda fala, pode ser que você estava com alguma inflamaçãozinha no dia. Gente, a obesidade faz isso, excesso de peso, um colesterol alto, um trombo. Precisa emagrecer, precisa cuidar da alimentação, né? Precisa ter uma composição corporal adequada. Aí o ômega 3 potencializa essa dieta. Aí as coisas andam bem. Mas só delegar o ômega 3 sem cuidar da alimentação não adianta, porque a gente vê as pessoas ir na farmácia, comprar um monte de ômega 3, aí, da promoção, fora da promoção, né? E tem que tomar muito cuidado também, porque muitos ômega 3 vêm com mais teor de ômega 6 do que de ômega 3, tá? Tipo, vem mais óleo de soja do que o óleo do peixe, certo? Nas cápsulas. Então a gente precisa cuidar. Os eicosanoides da série par são pró-inflamatórios e são formados por ácido linoleico. E os eicosanoides da série ímpar são anti-inflamatórios e são formados pelo linolênico. É o contrário, na verdade. Eu que escrevi errado aí. Por exemplo, o ômega 6, ele é inflamatório porque o ômega 6, ele potencializa a série par, que é a série do que mostra a inflamação. E o ômega 3 é a série ímpar, que é os que combatem a inflamação. Por isso que o ômega 3 é tido como anti-inflamatório e o ômega 6 como inflamatório. O ácido linolênico inibe síntese de ácido araquidônico, como eu já falei para vocês. Deficiência pode causar problemas neurológicos e visuais. E temos muitas outras, gente. Deficiências de ácidos graxos, ômega 3 e ômega 6. Por isso eu não posso deixar de consumir o ômega 6, mesmo ele sendo classificado como pró-inflamatório. Olha ali aquela tabela. O que algumas deficiências de ômega 6 causam? Retardo no crescimento, lesões da pele, prejuízo na capacidade reprodutiva, fígado gorduroso e polidipsia. E o ômega 3, a deficiência dele pode ter pele, crescimento e reprodução prejudicados, redução de aprendizagem, eletroretinograma anormal, prejuízo da visão e polidipsia. Anormais ali, tá, pessoal? Ali na primeira linha, que tá pele, crescimento e reprodução anormal. Fontes de ômega 3. Peixe tem 28%. Os óleos vegetais também tem. Ele não é fonte, mas eles contêm. Aliás, a gente tem ômega 3 até na carne, na gordura animal,
de carnes, mas não é fonte, mas tem. Então, peixe é o principal, óleos vegetais de canola e soja também tem, e o azeite tem menos do que os outros óleos, tá? Ômega 3. O que o azeite tem é ômega 9, certo? A recomendação é uma AI ainda, baseada em dietas com 20 a 35% do VCT, a recomendação do ômega 3 de 0,6 a 1,2% do VCT, até 10% de EPA e DHA. A razão, ômega 3, ômega 6 para 3, 5 para 1, até 12 para 1. É que o 12 para 1 a gente não pratica mais. E aí tem uma tabela daí de recomendação de ômega 3 e ômega 6 em grama por dia, tá? Isso é bom para vocês verem com relação às cápsulas, que as cápsulas vêm o valor de EPA de ômega 3 e ômega 6 em grama. E essa é a recomendação diária. É baseada... Ah, não, isso aqui é uma repetição. Que horas são? Vamos parar aqui, tá? Aí eu falo dos termogênicos na sexta-feira. Eu já quero deixar essa gravação postada aqui, para eu não esquecer.